Fala rapaziada, beleza? Hoje eu tô recebendo aqui com o maior prazer Fábio Mori. Esse cara que cuida de muito pesqueiro grande em São Paulo. Não só em São Paulo, mas no Brasil, né, Fabião? No Brasil. Então, a grande quantidade está em São Paulo, né? Mas pelo Brasil todo. Bom, o cara que vai trazer muito conteúdo pra você. Nós vamos falar hoje sobre tamba. O que você acha? O comportamento do tamba no ambiente confinado, como é que ele se alimenta. Você acha um assunto bom? Assunto top, muito legal. E tem informação nova pra galera aí. Qual que é o hábito dele nas estações do ano? Dá pra brincar muito com isso, né? Dá pra explorar muito. Dá. Mas antes da gente falar isso, o que a gente vai fazer? Roda a vinheta. Bom, rapaziada, o Fábio faz um trabalho muito bacana nos pesqueiros. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, segue lá, vamos dar essa força. Se você quer conteúdo de qualidade, quer saber um pouco mais sobre como é que funciona a qualidade de água, como é que funciona a soltura de peixe, manuseio, ele vai te passar todas essas informações. E também tem o canal do Fábio, tá aqui, se quiser é só clicar no card, mas vai lá e se inscreve que vai estar ajudando muito, certo? É isso aí. Vamos começar com a brincadeira? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, batendo um papo com você e podendo trazer umas informações diferentes aí pra galera que curte esse esporte maravilhoso que é a pesca esportiva. Não, eu que agradeço, obrigado mesmo por ter vindo, meu irmão, de coração. Vamos começar falando do tamba, né? Vamos falar hoje só de tamba. Hoje só de tamba, vamos lá. Quais são os hábitos desse peixe num local confinado? Como é que a gente pode definir os hábitos dele num local confinado que é um tanque, um pesqueiro? Certo, é interessante essa pergunta. O tamba é um peixe de meia água. Ele não fica muito na superfície nem tanto no fundo. É um peixe de meia água. Ele tem uma classificação que chama, quanto ao hábito alimentar, que chama-se peixe onívoro, ou seja, ele se alimenta de tudo conforme a época do ano. A gente tem o peixe carnívoro que só come pequenos peixes, né? Que são os predadores. Cada classe alimentar representa um tipo de ingestão de alimento. Certo. Então o tamba ele come de tudo, conforme a época do ano. E isso pode representar um fator muito interessante para a pesca esportiva, porque você vai ter que aprender a ir atrás do que esse peixe está querendo comer naquele determinado momento, identificar a necessidade. Exatamente, para ter sucesso na pescaria, né? Se a gente der um exemplo, André, agora mesmo, assim, na época de saída do período frio, começando a esquentar o clima, o que acontece? Esse peixe, ele consumiu a reserva de energias dele no período frio. Agora ele vai procurar proteína. Essa época é uma época que ele come muito mais proteína. Também porque na natureza é a época que ele tem que guardar reservas, formar uma camada de gordura para que ele tenha energia suficiente para nadar às vezes até 1000 quilômetros para fazer a reprodução. Então, mesmo sendo um peixe híbrido, né, porque o tamba ele é um peixe híbrido criado em laboratório, correto? Exato, a gente pode até esclarecer isso para o pessoal, né? O tambacu é um peixe criado no ano de 1986 por pesquisadores do SEPTA e foi feito através da reprodução de duas espécies puras. O tambaqui, que é um peixe da bacia amazônica, né, que todo mundo conhece e admira bastante, e o pacu, que é um peixe menor, ambos são redondos, mas peixe menor da bacia do Prata, aqui na ocorrência aí até o Pantanal. Então foi feito o cruzamento dessas duas espécies com a finalidade de dar um peixe com um ganho de peso maior para o consumo, né? Para ser mais eficiente na criação de peixes. E por acidente ou por um prestígio da natureza, a gente tem essa espécie maravilhosa hoje na pesca esportiva, que é o tambacu, que é um peixe que cresce mais. E por conta, ele cresce mais de acordo com o tambaqui, cresce mais. Sim. Só que ele também tem um pouco mais de resistência ao frio, como por conta do pacu, ou eu tô falando alguma besteira? Exatamente, bem lembrado, André. É isso, né? Ele acaba juntando essas duas qualidades. Junta essas qualidades. Ele tem resistência ao frio. Porque vocês veem que o tambaqui sofre um pouco aqui no estado de São Paulo. Tem pesqueiros que a gente não consegue soltar o tambaqui, né? E o tambacu, a gente tá, pra vocês terem ideia, a gente está povoando tambacu no Rio Grande do Sul agora. Um pesqueiro lá, a meia hora de Porto Alegre, que já tem tambacu.
Não, isso é muito louco. Então você estava falando sobre o peixe na natureza, ele tem alguns hábitos. Então o tambacu, mesmo sendo híbrido, ele traz essa carga genética. Ele traz essa carga genética e isso deixa a pescaria desse peixe mais dinâmica. Por quê? A gente tem que descobrir qual é a necessidade dele no momento e qual o alimento que ele está buscando para proporcionar uma isca de maior eficiência. Então nessa época que você nos viu, você falou que ele busca mais proteína, mas seria uma proteína o quê? Animal? Seria uma ração com maior nível de proteína? Também deve fazer a diferença, né? A ração, sim. Mas uma isca, por exemplo, natural, vamos pensar numa tilapinha, vamos pensar num filezinho de tilápia, fígado. Exatamente. Por exemplo, ele vai tirar o maior proveito disso. Ele vai tirar. Ele come pequenos, na natureza, ele estaria comendo camarõezinhos, o siri, sim. Né, pequenos crustáceos, peixinhos pequenos. Ele tem dificuldade, ele não tem velocidade para chegar até um peixinho pequeno, mas quando o peixe pequeno passa perto dele e dá uma bobeira, ele come. Então a tilapia essa época ele estaria buscando proteína de origem animal, porque ela tem um sabor melhor, ela é mais atrativa para o peixe do que a proteína vegetal. Claro, não quer dizer que ele não vá comer outra coisa, né? Isso não é uma regra absoluta, claro, não quer dizer, claro. Mas ele tende a ter uma procura maior, é isso, né? Exatamente. A gente pode relacionar também que uma diferença importante da gente falar, na natureza ele tem só aquela oferta de alimento, ele tem só aqueles peixinhos, aqueles crustáceos, né, que ele vai comer. No pesqueiro, ele tem uma gama gigante de oferta de alimentos. Cada pescador vai trazer a isca que ele está apostando naquele dia, né? Então o peixe vai ter uma gama enorme para escolher, muito maior, N vezes maior do que na natureza. Então isso altera também a escolha do alimento por parte do peixe. Porque quando ele tem uma opção gigante, pode ser que ele fuja um pouco daquela necessidade dele, ele vai comer alguma coisa aqui, outra ali, ele vai procurar um sabor diferente. Então a gama de alimentação num pesqueiro ela é bem mais aberta do que na natureza, por conta desses fatores, da grande opção que a gente tem. Fabio, e a gente falou um pouquinho dessa saída do inverno. Vamos falar sobre mais uma situação que o peixe muda, que o tamba muda o hábito dele? André, tem uma situação muito interessante, que é quando começa a chover muito. Quando chove muito na natureza, o nível do rio sobe. E aí ele deixa submerso aquele capim, aquela vegetação da margem. Então o tamba, o peixe redondo, né, na natureza, o tambaqui e o pacu, eles têm o hábito de comer a vegetação. Certo. Então quando está chovendo muito no pesqueiro, como esse peixe já tem impresso no DNA dele essa mensagem que ele tem que ser alimentado vegetal nessa época, então a tendência é que ele vá buscar uma proteína de origem vegetal nas épocas de chuva, né? Não é uma liquidez, né? Mas é uma tendência de que ele vai procurar essa proteína vegetal. É por isso que hoje em dia você tem produtores de iscas, como o Renato da massa japonesa, que fez a massa Godzilla, por exemplo, que ela tem proteína vegetal. E diga-se de passagem, ele vai estar um passo à frente no mercado. Exatamente, porque é um produto inédito, um produto que tem grande chance, né, de ter uma eficiência muito boa, porque numa dinâmica de população de qualquer lago, alguém ou muitos peixes vão estar sempre disponíveis a procurar esse tipo de alimento diferenciado. E o tamba, ele é um peixe muito curioso. Ele é um peixe muito curioso. Exatamente. Então você consegue fazer uma coisa diferente e te traz também um resultado por conta da curiosidade dele, ou eu tô falando alguma besteira? Não, você me corrige. Sim. É um peixe explorador e curioso. Tá. Tanto é que ele pega na anteninha, né? Ele pega em materiais, em iscas artificiais que não seriam comestíveis, né? Às vezes mas pela que cor. imitam situações, imitam a cor, a situação, ele é acostumado a vida toda a comer a ração na superfície, na piscicultura. Então, quando você faz uso da anteninha, você está imitando um hábito que ele está acostumado desde pequeno. Por isso que isso tem sucesso, né? Então, falando um pouquinho de como esse peixe se comporta num ambiente fechado, né? O tamba, como é que é a movimentação dele, o que ele busca? Você falou que ele é um peixe meia água. Isso. Certo, isso. Mas e aí? Como é que a gente busca ele? Como é que o pescador busca ele? Tem
fatores, né? tem muita coisa que vai interferir, né? Mas tem fatores que são interessantes que o pescador tem que ir por tentativa e erro, porque não depende de um conhecimento prévio. Por exemplo, que altura o peixe está na camada d'água vai depender um pouco do teor de oxigenação e da qualidade da água, né, do lago em si. O pescador não tem como estar sabendo aquilo na hora. Sim. Então ele tem que ir testando, né, a altura da isca até achar a faixa que o peixe está localizado. Isso, e uma leitura do lago? Uma leitura do lago vai ser é muito dinâmico também, porque cada ambiente ocorre de uma forma ímpar, de uma forma única. Eu tenho tanques, por exemplo, que são retangulares, né, que eu monitoro constantemente, e que eles têm uma profundidade uniforme, certo. A mesma profundidade praticamente, tirando as orlas, né, que são mais rasas. E o peixe se comporta, olha que curioso, olha isso, André, o peixe para mais na direção do vento, porque o vento toca a ração que está na superfície, ela se concentra mais, e até predadores eles se concentram mais naquele determinado lado lá, quadrante do lago. Por quê? Os peixinhos pequenos vão comer a ração, os tambas vão comer a ração. Então ele vai acabar seguindo esse vento que vai estar levando a serva. Ele tende a se aglomerar um pouco mais no final. No final disso. Uhum, exatamente. Certo. Mas um cara que está na primeira vez no lago, não conhece um lago, uma opção seria então o meio do lago. Pro cara que não conhece. O meio do lago, ou chegar no pessoal do pesqueiro e perguntar, falar, olha, quais são os pontos aí que dá mais peixe, que isca que o pessoal está pegando mais ultimamente, né? Cada pesqueiro tem uma particularidade. Exatamente, né? Cada lago tem um lugar que o peixe escolhe. Às vezes a gente consegue ver os pontos que estão interferindo, mas às vezes a gente nem sabe identificar, não tem uma leitura tão completa assim para saber aonde ele vai estar parado. Porém, o pessoal que está habituado a pescar lá, ele vai saber te informar, né? E o pessoal do pesqueiro vai ter essa informação. Bom, Fábio, eu acho que isso foi bem esclarecedor. Se tem alguma informação que você gostaria de complementar Posso dar uma dica? O pessoal sempre fala dos tambas maiores, todo mundo quer os tambas maiores. Boa. Posso falar um pouco para o pessoal por que eu coloco peixe menor no povoamento, na dinâmica de um lago? Pode. Porque assim, se a gente chegar só com tamba, eu tenho cliente que já me pediu no pesqueiro, falou, eu quero um lago só com tamba de 20 quilos para cima. Certo. Esse peixe, se a gente for considerar a escola da vida, esse peixe é pós-PhD. Esse cara, ele já vivenciou tudo que ele podia vivenciar, todas as experiências, né? Então é um animal velhaco, é um cara, né? Já está mais experiente mesmo. Tem experiência. Então a gente põe na dinâmica populacional uns peixes de 5, 8, 10 quilos, que é para que eles possam puxar a alimentação. Esses são os carinhas bobinhos, que quando você joga a anteninha, quando você faz a ceva, eles vão primeiro. Mas eles puxam por... Só que eles puxam os outros para terem confiança para comer. Os outros estão lá embaixo. Vai por osmose, né? Acaba indo por osmose. Entendi. Aí os caras falam, bom, tem gente que está comendo, está subindo, está descendo, normal, não tem nada de normal. Bora comer, vamos comer. Porque geralmente você não bate os maiores de primeira. Entendi. Isso é importantíssimo mesmo. E só um adendo aqui, nós estamos numa EDA hoje, tá? Vamos falar só de um ambiente, de um local. O hard. Por exemplo, lá o hard. Ali geralmente sai menos peixe, mas sai peixe maior. Sim. Você sabe me explicar, no caso do Maeda específico, por que ali sai tanto peixe grande em menos quantidade, mas sai peixes geralmente maiores? O hard é um local um pouco mais reservado. Certo. E ele tem, no leito de fundo dele, ele tem um pouco de toco, um pouco de matéria que imita um pouco da situação natural. Ali seria uma zona reservada, não diria reservada, mas privilegiada, André. É um ponto privilegiado, que alguns peixes maiores, pelo tamanho deles, pela imposição de força, eles conquistam. Ali é o Guarujá dos tambas. Exemplificação perfeita, né?
Não, acaba sendo um local que ele fica seguro de se refugiar. Exato, exato. Tem menos movimento, tem menos oferta de comida, mas também tem menos disputa. Exatamente. Ele não fica no fervo, mas ele tende a se bandear pra lá. Por isso que é um local que sai peixes muito bons. A tendência é sair peixe bom. São mais reservados. Entendi. Mas a tendência é pegar peixe melhor lá, sim. Muito bom. Fábio, sem palavras, cara. Obrigado pela informação. Cara, obrigado por ter grato. aparecido essa gravação aqui. Isso é muito importante pra mim, pessoalmente. Acredito que vai ajudar muita gente aí. Lembrando, ó, o Instagram do Fábio tá aqui embaixo, tá? E se você quiser conhecer o canal do Fábio, que vale muito a pena, vai ter muito conteúdo bom. E logo mais eu também vou estar gravando com você. Você já me fez o convite, eu aceitei. Então, vamos fazer umas coisas inéditas para o pessoal que acompanha o seu canal poder ter essas informações em primeira mão e uns assuntos muito legais relacionados à tamba. Fechou? Eu tô dentro, irmão. Então, rapaziada, tá aí, ó, segue o canal do Fábio, segue o Instagram do Fábio. Muito obrigado a todos, beijo enorme e ótimas pescarias. Valeu.